A paz do Senhor, querida igreja. Amém. Se esse aqui cai, é caro. Bem que seria só mais uma queda de muitas. Esse é um verdadeiro sobrevivente, esse tablet aqui. Meu Deus do céu. Tem desde 2014. Ele já conseguiu sobreviver a Alice na sua infância. Já alguns tombos já. Pois bem, irmãos, é uma alegria, né, essa manhã a gente poder estar aqui uma vez mais para compartilhar da lição de número 12 da nossa Escola Bíblica Dominical, que tem por título, deixa eu me organizar aqui primeiro, é um monte de apetrecho, né? É lição, é tablet, se precisar tem um livro aqui para ajudar aqui num determinado ponto da lição, se caso necessário. Mas enfim, a lição de número 12, que tem por título Vivendo no Espírito. É uma lição muito importante, né? Nós vamos ver aqui nessa lição a importância de viver, andar e ser guiado pelo Espírito de Deus. Nós vamos ver aqui que toda vez que nós vamos tratar desse assunto, viver, andar, ser guiados pelo Espírito, o Espírito sempre vai estar com um E maiúsculo, porque se trata do Espírito Santo de Deus, que habita em nós, que habita no crente, né? Jesus disse, lá em João, Evangelho segundo João, Jesus ele declarou, ele disse, olha, eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfãos, eu enviarei outro Consolador. Essa palavra outro, né, outro no grego, significa alguém do mesmo tamanho, da mesma substância, da mesma natureza, né? Ele não deixou a gente com alguém menor, mas deixou-nos aos cuidados do Espírito Santo, que é Deus, tem os mesmos atributos do Pai, do Filho, porque da divindade, pois é Deus, igual o Pai, igual o Filho, né? Isso acredito que esteja bem claro para todos os irmãos, isso é uma doutrina bíblica, né, da Trindade, né? O Pai, Filho e Espírito Santo, eles são da mesma substância, né? Não sei se substância, espero que o termo não confunda a cabeça de ninguém, né? Mas é só para a gente conseguir entender, dentro de uma linguagem mais acessível, né? Eles são da mesma substância, o Pai, o Filho e o Espírito são iguais, né? É Deus, o Pai é Deus, não são três deuses, né? É um único Deus subsistente, né? Que existe nas três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então o Espírito Santo é aquele que está conosco na caminhada, na jornada da igreja. A gente vai ver aqui na lição que esse termo, né? Andar, caminhar, ele faz parte do entendimento, né? É uma forma de entendimento dos povos antigos, principalmente o Novo Testamento se toma muito desse termo, né? A vida como uma caminhada, e quando fala de caminhada, não está falando só do direita, esquerda, não só do movimento físico, mecânico, né? Mas está falando de uma direção, né? A vida, ela tem uma direção. Nós temos uma direção, né? Andar no Espírito nós vamos ver aqui ao longo da lição, que nós precisamos andar na direção do Espírito, guiados pelo Espírito. Mas enfim, né? É só uma introdução, para a gente já conseguir ter um panorama do que a gente vai tratar nessa manhã na lição de hoje. Então tem por título Vivendo no Espírito, texto áureo, e no texto áureo aqui nós já vamos ver que um dos assuntos que nós vamos enfatizar muito nessa lição é a questão do fruto, o fruto do Espírito e as obras da carne, né? As obras da carne, e também Paulo o escritor, e Paulo, quando trata nessa carta aos Gálatas, ele faz ali um paralelo entre o fruto e as obras, e quando ele fala das obras da carne, ele trata das obras da lei,
né, tratando, mostrando do perigo, né, da licenciosidade e da legalidade, do legalismo e da licenciosidade, né? O legalismo é aqueles que procuram se justificar pelas obras da lei, e a licenciosidade é aqueles que se usam da liberdade cristã para viver uma vida libertina, né? Sem regras, sem limites. E não é isso que a liberdade cristã ela vem tratar, não é a proposta da liberdade cristã, né? Uma vida libertina. Mas enfim, vamos aqui o texto áureo. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Gálatas, capítulo 5, versículo 22. É importante também ressaltar que, dependendo da tradução, pode ser que o termo seja um pouco diferente, né? Consigo me lembrar agora, pelo menos aqui no fruto, tem algumas traduções que em vez de amor traz caridade, mas esse amor aqui, né, no texto original, ele é muito mais que caridade, ele está falando do ágape, né? O amor de Deus, a gente vai ver mais adiante, né? Mas pode ser que a lista mude um pouquinho, tá? Seja no fruto do Espírito ou nas obras da carne, pode ser que, não é que a lista muda, o termo usado, né, para definir aquilo que o autor está querendo propor, dizer, né? Pode ser que o termo mude. Por exemplo, se você for lá em obras da carne, tem traduções que quando vai falar de lascívia, algumas traduções vão usar a palavra, o termo luxúria, que são correlatos, mas são termos um pouco diferentes, né? Mas tem o mesmo significado, o mesmo sentido, tá? Isso é uma questão de tradução. Verdade prática, o avivamento espiritual traz uma realidade de vida no Espírito. Então, uma vida avivada, né, é o que está dizendo a verdade prática, é uma vida avivada, ela pode ser constatada, evidenciada na forma ou do modo como a pessoa vive, né? Então isso aqui é sair do campo espiritual para o campo da prática, né? Eu sou um crente avivado. Como é que isso é evidenciado em mim? Nos cultos de domingo à noite, quando eu pulo, dou glória a Deus, faço aviãozinho? Não. Ela vai se evidenciar, e ela tem que se evidenciar, não só no domingo à noite, tá? Não estou dizendo que não pode fazer as coisas que eu citei aqui, no domingo à noite, tá? O que eu estou querendo dizer é que não é só dentro das quatro paredes da igreja, mas é no meu dia a dia, né? No meu testemunho, a forma como eu me conduzo, a minha conduta, a minha vida, né, o testemunho que eu dou em sociedade, principalmente para aqueles que não são crentes em Jesus, né? É aí, por meio do fruto, né, que nós vamos ver adiante, do fruto do Espírito, que é produzido em mim pelo Espírito de Deus, é aí que eu vou mostrar realmente se eu sou um crente avivado ou não, né? É lá no meu testemunho, no trabalho, na escola, na faculdade, no condomínio onde eu moro, entre os meus vizinhos, parentes, é lá que eu vou mostrar se eu sou realmente um crente avivado ou não, né? Porque na prática, toda a doutrina, ela desemboca na ética, né? Ela sai do campo da teoria para o campo da prática, e é isso que o escritor está dizendo aqui, verdade prática. O avivamento espiritual traz uma realidade de vida, está falando da doutrina efetivamente sendo colocada em prática, né? Mas vamos lá, vamos seguir adiante, verdade prática, o avivamento espiritual traz uma realidade de vida no Espírito. Então não adianta eu dizer que sou um crente avivado, né? No domingo à noite, né, me apresento e, como diz o manezinho, né, faz aquele... ia usar um termo aqui, mas é melhor não, né? Faz aquele movimento, aquele alvoroço. Eu ia falar faz aquele alvoroço,
Mas está transmitindo. Às vezes esse termo pode ter algum correlato pejorativo e eu nem sei, né? Então é melhor nem usar, né? Sem saber. Mas aquele alvoroço, mas na segunda-feira lá no trabalho, é totalmente o inverso, né? É um crente avivado? Não, um crente avivado, ele é avivado no domingo à noite, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e todos os dias da semana. Por quê? Ele é cheio do Espírito e cheio do Espírito, ele vai evidenciar em sua vida prática, em sua convivência com os demais, ele vai evidenciar as virtudes do fruto do Espírito produzido na sua vida, né? Mas vamos lá, vamos seguir aqui. Então daqui a pouco eu comento a lição toda na introdução, quando chega na lição não tem mais o que comentar, né? Vamos para a leitura bíblica em classe. Gálatas capítulo 5 e versículo 19. Até para ser um pouco mais assertivo aqui, não que o escritor não tenha sido, mas se você for pegar ali o tópico 1, você vai ver que o escritor ele explora um pouquinho mais, aqui no capítulo 5, ele explora um pouquinho mais além do que o versículo 19 ao 25. Ele explora também o versículo 16, 17 e 18. Por isso, eu vou ler aqui na Bíblia o versículo 16, 17 e 18, e depois os irmãos vão conseguir aí nos acompanhar, né? A partir do versículo 19 pela lição. Pode ser assim? Tranquilo? Vamos lá, Gálatas, então vamos lá, novamente, dizer capítulo 5, versículo 16 até o versículo 25. Quero dar boas-vindas também àqueles que estão nos acompanhando na transmissão. Está sendo transmitida a aula como todas as manhãs o é, à exceção de quando há algum problema técnico, né? Acontece, normal. E eu quero dar boas-vindas. Me falaram que tenho 2 cunhados lá no Paraná que estão assistindo a transmissão nessa manhã. Um abraço a eles, né? Por parte da minha esposa, né? Meus cunhados são 3. Gente querida que amo de coração. Vamos lá. Diz assim: digo porém, andai no Espírito, e não satisfareis a concupiscência da carne. Pois a carne deseja, ou em outras traduções, milita o que é contrário ao Espírito. E o Espírito milita ou deseja o que é contrário à carne. Esses opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. As obras da carne são conhecidas. Opa, agora é o versículo 19, né? Então, versículo 19. Vou deixar com os irmãos, então, para que os irmãos dê sequência. O irmão Alexandre está com o microfone. Agora, os irmãos seguem do 19 ao 25, por favor. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões e heresias. Invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Próximo. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. Versículo 24. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências.
se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Amém. Muito obrigado. Obrigado, irmão Alexandre. Se vai e vem aí, né? Traz para cá, leva para lá. Isso é uma bênção, né? Dá um trabalhinho, mas a coisa fica bem feita, né? Principalmente para quem nos assiste ou que vai. A importância dessas gravações, irmãos, não é tanto a audiência que temos aqui no momento da aula, né? Mas esse material fica lá na rede e pode servir, né? Deus pode usar isso como uma ferramenta, né? Para se comunicar com alguém que em algum momento, numa busca, acabe caindo ali na página, né? Então, a importância de fazer a coisa bem feita, né? Não pensando só agora, né? Mas nos efeitos posteriores a tudo isso, né? Mas vamos lá. Então, aqui a leitura bíblica em classe, comentário e introdução. O salvo em Cristo Jesus, desde quando aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador, pode passar por diversas situações em sua vida para experimentar o avivamento espiritual. A vida cristã é uma jornada espiritual que começa no dia da conversão e prossegue até a morte. Se a pessoa perseverar até o fim. Mateus 10 e 22. Na caminhada espiritual, o crente precisa conservar-se fiel, vivendo de acordo com a vontade de Deus. Para isso é necessário andar no Espírito. Então, a introdução aqui deixa claro que, e nós sabemos isso na prática, que o salvo em Jesus, né, a nossa caminhada, a nossa jornada, a nossa vida cristã, ela é uma jornada muito longa, né? E não é uma maratona de 100 metros, né? Não é uma corrida de 100 metros, né? Melhor dizendo. É uma jornada, é uma maratona, né? Cheia de desafios. Né? E para isso, para que a gente possa vencer, para que a gente possa chegar ao final dessa jornada, né? Vitoriosos, é necessário que nós nos conservemos fiéis a Deus, né? Vivendo de acordo com a vontade de Deus, e para que esse objetivo seja alcançado, é necessário andar no Espírito, né? No Espírito de Deus, andar no Espírito Santo, né? A vida no Espírito, tópico 1. A vida no Espírito, parte 1 diz assim: andando em Espírito. Na Bíblia, o verbo andar tem o sentido figurado de viver, experienciar, praticar e conduzir a vida espiritual. Por isso, Paulo escreve: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne. Andar em espírito, com E maiúsculo, tem um significado espiritual muito elevado e profundo. É ter uma vida cristã subordinada à direção do Espírito Santo, pautada nos ditames da palavra de Deus, nos ditames da palavra de Deus, é ter uma vida espiritualmente avivada. Então, a primeira parte aqui, ela trata sobre o andar no Espírito, é aquilo que a gente leu ali no versículo 16, onde Paulo diz, né, Gálatas capítulo 5, versículo 16, digo, porém, andai no Espírito, né? A gente vê aqui, né, já comentamos sobre a ideia da vida cristã como um andar, um caminhar, isso é frequente no Novo Testamento. Interessante que esse andar aqui, digo, porém, andai no Espírito, quando Paulo ele escreve esse texto aqui, ele usa um verbo imperativo do presente, né? Paulo está exortando a fazer algo, não está exortando os crentes aos Gálatas a fazer algo que eles já não conhecessem, né? É algo que eles já conheciam. Paulo está exortando a que eles continuassem, perseverassem a andar no Espírito, né? Por isso que ele usa o verbo imperativo no presente, né?
porque era algo que já fazia parte da experiência dos Gálatas. Tanto é que você vai ver que lá no começo da epístola, Paulo ele começa a sua dissertação ali, a sua conversa ali na carta com os Gálatas, de uma certa forma, um tanto quanto frustrado com eles, porque eles haviam começado no espírito e estavam terminando na carne, tendo em vista a invasão, né, a influência dos judeus, do judaísmo, dos judeus judaizantes da época, né, que estavam influenciando os Gálatas a se circuncidarem e guardarem a lei. Aí Paulo está dizendo, não, vocês começaram no espírito e estão terminando na carne, peraí, não, vocês devem, digo porém, né, vocês devem andar no espírito, da forma como vocês iniciaram, da forma como vocês aprenderam, porque eles estavam deixando de andar no espírito, e estavam terminando na carne, iniciaram no espírito e estavam terminando na carne, né? Por isso que ele diz aqui, digo porém, andai no espírito, e não satisfareis, né, as obras, ou as consciências, os desejos da carne, né? Até porque o espírito, ele é uma antitese à carne, né? Andar aqui, diz respeito da direção, do sentido, diz respeito a ter uma vida subordinada ao Espírito Santo de Deus. Isso é crucificar o seu velho eu com Cristo e viver uma vida subordinada ao Espírito Santo, né? Andar no Espírito, você vai ver mais na frente, Paulo usar no versículo 18, o termo ser guiado, né? Lá no versículo 18 ele diz assim, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Ele usa o termo andar e o termo guiar. Já o termo guiar, ser guiado pelo Espírito, né? Ele é um pouco mais pessoal. Ser guiado pelo Espírito é um termo um tanto quanto mais pessoal, mais íntimo, né? Do que o próprio andar. Ser guiado é um tanto quanto mais íntimo. Porque esse termo ser guiado pelo Espírito considera o Espírito Santo como um guia a quem o crente deve se submeter. Isso é, o crente já não vive mais para fazer a sua própria vontade. Isso é, para satisfazer as suas paixões carnais. Ele agora é salvo, né? E ele tem uma vida subordinada ao Espírito Santo, e ele se deixa guiar pelo Espírito, ele anda no Espírito, e andando no Espírito, nós temos o quê? A garantia de não satisfazer, ou de não viver escravizado pelas obras da carne. Quando ele diz aqui, no versículo 16, andai no Espírito, e não satisfareis as consciências da carne, ele está querendo dizer o seguinte, olha, se você andar no Espírito, você não vive na carne. Não existe meio termo. Se eu vivo na carne, eu não estou andando no Espírito. Se eu me sujeito, se eu sou subordinado à direção do Espírito, à obra do Espírito Santo em mim, eu ando no Espírito, me deixo ser guiado pelo Espírito, automaticamente, eu não estarei sujeito a viver na carne, porque o Espírito Santo, ele é uma antitese à obra da carne, né? Você pode ver que o texto mais à frente diz que o Espírito milita contra a carne, e a carne contra o Espírito, para que não façais o que quereis. Por favor. Só um minutinho, evangelista Irmão Gaúcho. Vamos esperar o microfone. Colaborando aí com o senhor aí. Claro. Está falando. Romanos 8, verso 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Amém. Ao contrário disso. Então você vê, todos os que são, mais à frente a gente vai tratar sobre isso, né?
eu preparei para falar exatamente, não esse texto, mas sobre isso, lá na parte 3 desse primeiro tópico, como andar no Espírito, né? Alguém fica assim, mas como é que eu posso andar no Espírito? Como é que faz isso? A gente já vai ver mais adiante, né? Mas obrigado, excelente, excelente. Mas vamos lá. Então, andando no Espírito, é se sujeitar ao Espírito, é ter uma vida guiada pelo Espírito, é ser sensível à voz do Espírito, é ter a sensibilidade de ouvir e sentir a direção do Espírito na sua vida, do Espírito Santo na sua vida, né? E essa sensibilidade, ela é, como é que eu posso dizer assim, como se fosse na figura de uma ferramenta sendo afiada. Essa sensibilidade, ela é desenvolvida na medida que você se usa das ferramentas espirituais deixadas por Deus para a nossa vida cristã, para o nosso relacionamento com Deus. Como é que eu nutro, nutro seria a palavra correta? Como é que eu venho nutrir, como é que eu venho a nutrir o meu relacionamento com Deus, né? Um relacionamento, ele precisa ser desenvolvido, trabalhado, né? E para que isso aconteça, é preciso aproximação, proximidade. Como é que isso acontece na vida cristã? Por meio da oração, por meio do jejum, por meio da leitura, do estudo da palavra de Deus, que é o que vocês estão fazendo aqui essa manhã, que são as ferramentas, os meios de graça, que Deus deixou para que usemos dela, para que a nossa intimidade com Ele, para que o nosso relacionamento com Ele, venha a ser cada vez mais próximo, mais íntimo. Isso é, eu tendo uma vida disciplinada, tendo uma vida de piedade, no exercício da piedade, né? Por meio da oração, por meio do jejum, por meio do estudo da palavra de Deus, isso vai me tornar cada vez mais sensível à voz de Deus, né? Isso as formas como eu uso esses meios, são as formas para que eu venha me sujeitar a Deus, em submissão, em obediência, no meu relacionamento com Ele. Claro, por favor. O microfone está longe? Pode não, pode deixar eu. Explica para nós, né? Ajuda aí. Como é que é ouvir a voz do Espírito? Porque tem gente que ainda pensa, não quero limitar Deus falando, né? Deus fala de diversas formas. Mas tem gente que está esperando assim, pastor Fabrício, faça assim uma voz vindo do céu, igual a gente via filme na tarde, abrir as nuvens, um raio e falar, e não é assim, né? Deus, ele tem várias maneiras de falar conosco, só que assim, a infalível, imutável, inerrante palavra de Deus é a Bíblia. Então, a forma mais segura, mais completa e infalível, isso é, livre de qualquer tipo de erro, nessa comunicação de Deus conosco, é por meio da sua santa palavra. É claro que a gente ouve a voz do Espírito, cremos nos dons, cremos na multiforma de Deus se manifestar, né? Para nós individualmente, ou para o seu povo, né? Por meio de dom de profecia, só que todos esses outros meios, eles são, de alguma forma, suscetíveis a algum erro, por parte humana, não por parte divina, por parte do instrumento ali que está sendo, né? Instrumentalizado, usado. Mas a palavra de Deus, ela é a infalível e inerrante palavra de Deus, a forma como Deus se comunica conosco, né? Como eu posso ouvir a voz de Deus, é a sua palavra, né? Seria isso? A voz do Espírito, e sim, o Espírito Santo fala conosco, no nosso interior, né? Ele fala claramente, né? Por meio de uma experiência pessoal, sim, Deus fala conosco, com certeza, né? Quem aqui já ouviu a voz do Espírito Santo falando consigo? É algo incrível, né? Algo maravilhoso. Eu tive algumas experiências,
Mas uma das mais marcantes que eu tive, eu me lembro perfeitamente como se fosse hoje. Eu estava trabalhando como missionário no campo de Piratuba, do ladinho de Ipira, onde está o pastor Sandro agora. E eu lembro que uma manhã bem cedo, quando eu acordei, antes do meu devocional, era uma manhã de inverno, muito frio ali na região, eu levantei e coloquei os pés para fora da cama, sabe aquela sentadinha assim, vamos lá, mais um dia. E de repente eu ouvi a voz do Espírito Santo falando claramente comigo, dizendo assim: hoje tu receberás um convite, não aceite, eu não estou nesse convite, ponto. Tudo bem, achei, deve ser coisa da minha cabeça, né? E aí levantei, fui lá trabalhar, tal. Daqui a pouco, 10 horas da manhã, toca o telefone, o pastor dizendo: olha, Fabrício, um amigo teu lá da cidade assim, assim, não vou citar nomes aqui, porque não gostaria de expor ninguém, ligou aqui e te convidou para descer. Era o meu desejo descer para trabalhar no litoral, estava lá em cima, eu queria descer. É o desejo de quase todo obreiro que está lá em cima, que é daqui de baixo, que vai lá para cima, normal, natural. Te convidou para descer lá pertinho da... Queres ir? Eu digo não, Deus falou comigo que não é para mim ir, Deus já me alertou nessa manhã, não vou. Tudo bem, amém. Na outra semana, a mesma situação, levantando cedinho de manhã, botei o pé para fora da cama, a mesma voz: hoje receberás um outro convite, vai, porque eu estou nesse convite. E aí esperei, 10 horas da manhã, né? A outra foi 10 horas da manhã, deu 10 horas, deu 11 horas, deu meio-dia, deu 2 horas, deu 4 horas, e nada de nenhuma ligação. Eu disse: coisa da carne, coisa da cabeça, né? A primeira experiência me fez, quem sabe, me deixou emotivo, sensibilizado, então, coisa da cabeça. Daqui a pouco, 6 horas da tarde, o pastor me liga: pode vir aqui no gabinete? Posso. Peguei a motinho, fui, cheguei lá, pois é, rapaz, tem um pastor aí que já é a terceira, quarta vez que está me incomodando, porque quer te levar para trabalhar lá, porque não sei o quê, porque ele quer abrir uma escola lá, ele precisa de alguém para não sei o quê. Eu digo: pastor, o que o senhor me diz? Olha, fica à vontade. Eu digo: eu vou, porque Deus está nesse convite. E fui, e foi uma bênção, sabe? Então, são experiências, Deus fala conosco também, a gente só precisa ter o discernimento e o cuidado para entender e saber se é realmente a voz do Espírito. Essas experiências pessoais, eu procuro não fomentar muito isso, né? Eu deixo que cada um busque, procure ter a sua experiência, não baseada em nenhuma outra, e tome muito cuidado, sempre fazendo prova com Deus. Se Deus falou, não precisa forçar, deixa que as coisas vão acontecer, né? Deus vai prover, Deus vai guiar, e se Ele falou, vai se cumprir, porque Deus é fiel, né? Só tome muito cuidado, porque às vezes a nossa carne, né, a gente acaba, o nosso coração, ele é um tanto quanto enganoso, né? Então, muito cuidado com isso. Mas Deus fala sim, Deus fala conosco por meio do seu Santo Espírito, e nos orienta, e nos guia, e nos livra, nos dá direção, sim. Mas a forma perfeita, inerrante e infalível é por meio da sua santa palavra. Mas vamos lá. Parte número 2 desse primeiro tópico: por que andar no Espírito? Ora, por que andar no Espírito? Uma pergunta, né? A resposta está lá no versículo 16. Digo, porém, andai no Espírito. Por quê? Porque andando no Espírito, não satisfareis as concupiscências da carne. Simples assim. Já a resposta já está no próprio texto, né? Por que andar no Espírito? Versículo 16, parte B. E não satisfareis as concupiscências da carne. Não cumprireis ou não satisfareis as concupiscências da carne. Quando Paulo fala sobre isso, está falando no futuro do indicativo. Isso é, aqueles que andam no Espírito
certamente e enfaticamente não, com um não maiúsculo, não satisfarão as concupiscências da carne. Andar no Espírito é o resultado garantido na vida de não viver na carne, tá? A única maneira de triunfar sobre a carne e sobre os seus apetites não é lutar contra a carne. Se você quer triunfar sobre a carne, a única maneira de vencê-la não é lutar contra ela, e sim render-se à vontade do Espírito Santo na tua vida, tá? Essa luta contra a carne, irmãos, ela não se vence no campo pessoal. Não é uma vitória vinda pelo nosso próprio esforço. Pelo contrário, a vitória sobre a carne, sobre a velha natureza, ela se dá por meio da sujeição ao Espírito de Deus, nutrindo uma vida, como eu já disse, uma vida de oração, de jejum, de leitura da palavra de Deus, sendo transformado de glória em glória, porque quando eu me sujeito ao Espírito de Deus, nutrindo também nisso uma vida disciplinada, de oração, de estudo da palavra de Deus, colocando em prática, né, aquilo que a palavra de Deus me orienta como regra de vida e fé, com certeza, me sujeitando a Deus dessa forma, eu terei, sim, uma vida vitoriosa sobre a velha natureza, sabe? Agora, se eu vivo uma vida cristã relaxada, sem oração, né, não estou nem aí para o ensino da palavra de Deus, levo uma vida de qualquer jeito, não jejuo, não busco a Deus, não me sujeito a Deus em nada, com certeza o Espírito Santo se entristece com alguém assim, né, e será evidente que a carne ela vai voltar a ocupar o seu espaço que lhe foi tirado, né? A nossa velha natureza, ela ocupava o centro, o trono do nosso coração. Quando Cristo entrou na nossa vida, Ele destronou a velha natureza e assumiu o comando da nossa vida. Só que a velha natureza está ali, na espreita. Paulo diz, a carne milita contra o espírito contra a carne. É uma guerra que existe dentro de nós. E quem sujeita a velha natureza não somos nós, mas é o Espírito Santo em nós, que milita contra essa velha natureza, essas antigas inclinações, que foram subjugadas, que foram controladas, amordaçadas, a partir do dia que o Espírito de Deus entrou em nós, Ele subjugou a velha natureza, e nós passamos a ter uma nova disposição, a nos inclinar para as coisas de Deus. É aquilo que Paulo disse, Deus opera em nós, tanto o querer, quanto o efetuar. Só que a velha natureza, ela está ali, que nem um cão sarnento, faminta, ávida, por uma oportunidade. O campo, a palavra que Paulo usa, milita, a carne milita contra o espírito, dá a ideia, é uma linguagem militar, dá a ideia de alguém que está preparado para a batalha, e está ali, com uma emboscada pronta, só esperando a oportunidade de atacar, e assumir de volta o terreno que lhe fora tomado. Assim é a nossa velha natureza. Por isso, nós devemos vigiar, constantemente vigiar. Por isso que Jesus disse, vigiai e orai. Em oração e vigilância, porque se a gente não vigia, a velha natureza está à espreita. E na primeira oportunidade que você der, ela vem com tudo. Com um armamento, artilharia pesada, faminta, ávida, e ela vem, e quando você vê, deu branco, quando dá o branco, somente quem é sanguíneo, né, eu sou meio sanguíneo, aí eu digo lá em casa, Deus tem que me ajudar, porque se dá o branco,
quando tu vê, já foi. Né? Eu sou meio nervoso. Né? Quem me conhece acha que eu sou meio bobão, assim, né? Porque eu sou controlado, sabe, irmão? Mas eu sou nervoso. Hoje eu sou mais controladinho, mas quando eu era mais novo, eu era muito nervoso, era meio Pedro não convertido, assim, sabe? Deus precisou trabalhar em mim. Precisou, era muito briguento, muito marrento. E minha esposa ri. Deus trabalhou, Deus trabalha. Porque é impossível uma pessoa que tem o Espírito Santo habitando em si, aí vem aquela velha história, né, que a gente ouve muito. Deus me fez assim, e assim eu vou ser. Ah, meu irmão, cuidado. Cuidado. Quem te fez assim não foi Deus. São obras da carne, isso é resultado da velha natureza em nós, né? Que se manifesta querendo recuperar o seu espaço que foi perdido, esse negócio que eu sou assim, você assim sempre, não. A Bíblia diz que o crente que tem o Espírito de Deus, ele é transformado de glória em glória, ele é que nem a luz da aurora, brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Meu Deus, está dando tela fantasma aqui no meu tablet, eu vou ficar sem as minhas anotações, estou preocupado aqui. Mas esse negócio que eu sou assim, e assim eu vou morrer, tem que haver transformação, tem que haver mudança. Nós vamos ver aqui mais à frente, se der tempo, que o fruto do Espírito é um fruto com 9 virtudes. Imagine uma laranja, uma tangerina, uma bergamota, uma mexerica, como você quiser. Ela é um fruto com muitos gomos. Assim, é o fruto do Espírito. As obras da carne estão no plural, são muitas. O fruto do Espírito é um só. É impossível que alguém tenha esta virtude e não tenha aquela virtude. Se você tem o Espírito de Deus, ele produz em você o fruto. E neste fruto é evidenciado todas as virtudes do fruto. Esse negócio que eu tenho uma virtude e não tenho outra, não cola. Não cola. Se tem o fruto, tem todas as virtudes. Eu anotei aqui mais para frente, mas eu estou vendo que a hora está correndo, a gente vai adiantando. Irmã Cleonice pediu para falar? Fique à vontade, a professora Cleonice. Para contribuir lá, quando tu diz que a gente está ali negligenciando, né, a nossa vida espiritual e dando prioridade para as obras da carne, a gente ouve a voz do Espírito no momento, nos alertando que a gente precisa voltar, que a gente precisa ter um conserto com Deus, melhorar a nossa vida, até lembrando lá o que o evangelista Gauss falou, que nessas horas a gente ouve sim a voz do Espírito Santo nos alertando. Sim. Né? Basta a gente ouvir e a gente tomar o caminho certo que precisa, né? Se consertar e seguir o caminho correto. Perfeito, perfeito. A voz do Espírito, a atuação do Espírito em nós, ela é constante e diária, né? Quando eu quis me referir até aqui, até aproveitar aqui e abrir um parênteses, dar uma melhorada no que eu falei, quando eu quis falar aqui da experiência pessoal, me refiro a coisas pontuais, tipo, devo me mudar de casa, devo aceitar esta proposta, coisas desse tipo, mas coisas relacionadas à transformação pessoal, o Espírito, a transformação pessoal, como cristão, como crente, né, no nosso crescimento diário e espiritual, né, como servos de Deus, o Espírito atua diária e constantemente em nós, ele habita em nós, né? Ele está operando em nós o querer e o efetuar, e quando a gente peca, o Espírito Santo já trabalha. Fabrício, tu errou? Fabrício, tu não deveria ter falado aquilo? Tu não deveria ter tratado o irmão assim? Tu não deveria ter dado essa resposta? Tu não poderia ter tratado o teu filho dessa forma? E já na hora, o Espírito Santo trabalha em nós. A gente cometeu deslize, porque não vigiou, e ali, por causa da velha natureza, a gente tropeça mesmo, né? E aí a gente dá aquela tropeça, erra, e o Espírito Santo já vem. Te conserta, tu não fez certo. E aí já começa aquele peso no coração, não é? Porque o arrependimento é assim, Jesus disse que o Espírito Santo, ele vem para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo.
E aí o Espírito Santo já vem trabalhar. Ele primeiro trabalha na mente. Você errou. Depois ele trabalha no coração. Aí eu sinto tristeza pelo meu erro. E aí ele trabalha na minha volição, na minha atitude. Eu vou lá e me conserto. Peço perdão, peço desculpa, reparo o meu erro, né? Enfim, o arrependimento ele atinge esses 3 estágios, né? Pensamento, sentimento e as nossas atitudes. Claro, por favor, pastor. Para cooperar com vocês, essa questão aí do Espírito Santo, em ouvir a voz do Espírito Santo, tem que ter a sensibilidade, ou seja, ser sensível à voz do Espírito Santo. Não endureçais o coração quando ouvires a voz do Espírito Santo. A sensibilidade ao Espírito. Temos que ter esse discernimento entre carne e Espírito. Então, isso aqui é de grande importância, só para contribuir com a tua aula. Está sendo muito bem explicada. Então, eu deixo aqui a minha cooperação aí. Maravilha. Viu? Os nossos professores que são aí, exímios ensinadores aí, por favor. Vocês quietinhos me olhando, eu fico meio desconfiado. Vocês têm que... Ajudem aí. A contribuição de vocês é muito importante, até porque eu sou meio metidinho, né? Que vocês estão dando aula, eu também vou lá dar um espetáculo, né? Não, isso é uma bênção, é um defeito bom. Tomara que todo mundo tivesse esse defeito, me ajudem aí, sem problemas, viu? Então vamos lá, vamos para a parte 3. Olha só, já é 5 para as 10. Parte 3, vamos acelerar aqui. Como andar no Espírito? Não é fácil. A gente leu aqui a parte 2, porque andar no Espírito, acho que não lemos, né? Lemos? Lemos, então tá, parte 3. Como andar no Espírito? Não é fácil andar no Espírito. Infelizmente, a inclinação da natureza carnal, herdada de nossos primeiros pais, inerente a todos os seres humanos, faz com que busquemos as coisas que não agradam a Deus. Quando as pessoas aceitam a Cristo como Salvador, tornam-se novas criaturas, pelo processo salvífico do novo nascimento. Entretanto, elas precisam cultivar o relacionamento espiritual e perseverante com Deus. Portanto, para o crente andar em espírito, é preciso ter o Espírito dentro dele, ser guiado pelo Espírito e ser cheio do Espírito Santo. Então, veja bem, como andar no Espírito? Só é possível andar no Espírito aqueles que nasceram de novo e receberam o Espírito Santo na sua vida. Certo? A pessoa não salva, a pessoa não crente que não nasceu de novo, ela não tem o Espírito Santo habitando em si. Somente aqueles que passaram pelo processo da conversão é que realmente nasceram de novo, e que realmente nasceram de novo, é que tem o Espírito Santo morando em si. Esses sim, andam e devem andar no Espírito, né? Ou, pelo menos, devem andar no Espírito, né? Então, como andar no Espírito? Somente aqueles que nasceram de novo e que têm o Espírito Santo dentro de si, né? Então quer dizer que eu me converti, nasci de novo e pronto, acabou ali? Não, a vida espiritual, a vida cristã é uma jornada, né? Você nasce de novo e nessa jornada da fé, você vai cultivar, você vai estreitar, né, o relacionamento com Deus que nasce ali na conversão, ali a inimizade é desfeita, né, você passa a ter paz com Deus, e nasce ali um relacionamento que antes não existia. E ao longo da tua jornada, esse relacionamento vai estreitando, você vai se tornando mais sensível ao agir do Espírito, e você vai aprendendo a andar e a ser guiado pelo Espírito de Deus, né, na medida que você vai entendendo o agir de Deus em você, e na medida que você vai se sujeitando a Deus, por meio da sua palavra, por meio da obediência, por meio de uma vida cristã colocada em prática, tá certo, irmãos? Mas só pode ser guiado pelo Espírito aqueles que têm o Espírito de Deus. Por quê? Jesus disse para Nicodemos, veja bem, necessário te é nascer de novo. Aquele que é nascido da carne é carne, mas aquele que é nascido do Espírito
é espírito. Né? Aí Nicodemos ficou confuso. Eu posso voltar ao ventre da minha mãe e nascer de novo? Não, 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 não. Eu estou falando de um novo nascimento do alto. É o que a Bíblia diz. Veja bem, nós por nascimento natural, nós herdamos a natureza caída de Adão. Estamos de alguma forma ligados a Adão por geração natural e herdamos dele a velha natureza. E junto com essa velha natureza, herdamos da corrupção e a morte. Agora, pela fé, ligados a Cristo, nós passamos por um processo de um novo nascimento. Nós nascemos de novo. E agora, por meio desse novo nascimento, fomos gerados de novo, não por semente corruptível, mas por uma semente incorruptível, como disse Pedro, que é a palavra de Deus. Nós somos gerados de novo, nascemos de novo, e agora, por meio desse novo nascimento, estamos ligados a Cristo, ao segundo Adão, ao novo Adão. E herdamos de Cristo a incorruptibilidade e a vida. Vocês estão entendendo? Pela geração natural, ligados a Adão, herdamos uma natureza corrupta. Agora, pela fé, ligados a Cristo, somos nascidos de novo e herdamos uma nova natureza. E junto com essa nova natureza, nós herdamos a vida e a incorrupção. É claro, não quer dizer que somos perfeitos, que não pecamos mais. Mas, com essa nova natureza agindo em nós, sendo uma nova criatura, uma nova disposição foi plantada em nós. Temos uma nova disposição. A velha natureza nos inclinava para a carne, para o pecado, para as coisas imundas. A nova natureza, nós temos uma nova disposição, uma nova inclinação voltada para as coisas de Deus. Isso é muito retratado na Bíblia, a gente vai ver mais aqui no tópico 2, né? A carne versus o espírito. Isso é muito retratado na Bíblia, essas duas naturezas que ainda habitam em nós. Tanto é que Paulo diz, né, que a carne milita contra o espírito contra a carne. Quando a Bíblia fala de carne, ela não está falando do corpo humano, tá? Dos nossos membros. Ela está falando de uma natureza corrupta, de uma disposição para o pecado que existe no ser humano, por natureza, herdado de Adão, né, que ele herda por essa geração natural. Adão, gerando filhos, foi transmitindo essa inclinação, essa natureza caída, corrupta, é passada para os descendentes de Adão e chegou até nós. Isso só é resolvido pelo novo nascimento, né? Então, é importante a gente entender isso, e essas duas naturezas, elas estão aí agindo em nós. E somente aqueles que têm o Espírito de Deus é que tem essa natureza caída, né, subjugada pelo agir do Espírito na sua vida, né? E só pode, e só tem, né, e só anda no Espírito quem se converteu, porque ele passa pelo novo nascimento, e quando ele nasce de novo, ele passa a ser uma nova criatura, ele nasce do alto, ele nasce do Espírito, e passa a ser uma nova criatura em Deus, em Jesus, né? E o Espírito Santo agindo em sua vida, fazendo com que ele viva em novidade de vida, e não mais numa vida escravizada pelo pecado. Mas como eu estava dizendo, isso é muito retratado na Bíblia, pelo corvo e pela pomba, né? Pela ovelha e pelo porco, né? Por Ismael e o Isaac, né? Então você vê o exemplo de, se você, por exemplo, pegar um porco, a natureza dele é aquela, ele procura a sujeira, é algo que é inerente a ele. Inerente quer dizer, não tem como separar, não tem como tirar aquilo dele, é a natureza dele. Se você pegar um porco, trazer ele para casa, dar um banho, passar perfume, deixar ele bonitinho, limpinho, e soltar ele na rua, o que ele vai fazer? Ele vai voltar para a lama, porque a natureza dele é aquela. A velha natureza é assim.
o homem por si só não é capaz de vencer a sua natureza caída, a carne, ela domina. Só existe um meio de ser livre, de poder ser livre, é em Cristo que o homem é livre. Por quê? Porque não adianta só uma mudança externa, trocar de roupa e sapato, trocar de rotina, não. Exige uma mudança interior. Não estou chamando aqui ninguém de porco, tá, irmãos? É só um exemplo aqui para a gente poder entender, tá? A nossa velha natureza, ela se inclina para a sujeira, para a lama, para aquilo que não agrada a Deus. E por si só o homem não é capaz de vencer isso. É somente por meio de um milagre operado pelo Espírito Santo de Deus na vida do homem é que o homem é capaz de vencer essas paixões, essas inclinações carnais. Não que elas não estejam mais ali depois da conversão. Elas estão, mas elas não dominam mais sobre você. Você não é mais escravo delas. Elas não te subjugam mais, porque o Espírito Santo te livrou da lei do pecado. É o que Paulo está dizendo. O Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei, do pecado e da morte. Para vocês terem ideia, uma vez alguém usou um exemplo e foi interessante para mim. Quem aqui já estudou sobre a lei da gravidade? Não, capaz de quebrar a mesa, né? Eu sou meio azarado. Alguém impede isso? É a lei da gravidade. A reação dela é, todo objeto, ela cai, ela é empurrado para baixo. Agora, quando você sai dessa atmosfera terrestre, e sai dessa atmosfera que envolve, onde atua a gravidade, por exemplo, um astronauta quando sai da atmosfera, entra no espaço, a lei da gravidade opera lá, porque ele está em outra dimensão. É o que Paulo está dizendo, o Espírito me livrou da lei do pecado. O pecado é uma lei, é impossível o homem fugir dessa lei. Ele está na atmosfera da carne, mas quando ele é transportado para a atmosfera do Espírito, essa lei já não mais opera sobre ele, porque ele sai da dimensão da carne e ele vai para a dimensão do Espírito, e lá, a lei que opera é a lei do Espírito, e ele não está mais sujeito à lei da carne, à lei da velha natureza, a lei do pecado. Vocês entendem? Só existe uma forma de fugir dessa lei, da gravidade, é sair dessa atmosfera para outra. Assim é o homem sem Deus, ele está na atmosfera da carne. É impossível não estar na atmosfera da carne e não ser escravo da carne. Mas quando o Espírito Santo entra na vida do homem, ele o transporta para uma outra dimensão. Por isso que Jesus disse para Nicodemos, o que é nascido da carne é carne, mas o que ele é nascido do Espírito, ele é nascido do alto. Ele é transportado para uma outra dimensão. É aquilo que Paulo disse, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Estão entendendo? O que é carne, o que é espírito, como fugir? O crente que nasce de novo, ele é transportado para uma outra dimensão. Ele passa a viver, Paulo disse que nós não habitamos, habitamos nesse mundo sim, mas nós temos uma dupla cidadania, nós somos cidadãos da terra, mas nós somos cidadãos do céu. Nós vamos para o céu, mas enquanto nós não chegamos no céu, o céu, ele chega até nós. Paulo disse aos Efésios que nós habitamos nas regiões celestiais em Cristo. Nós não somos só seres biológicos, nós agora temos uma natureza espiritual e nós já experimentamos em partes, não na sua totalidade, mas em partes nós experimentamos o mundo sobrenatural por meio do Espírito que habita em nós.
E nós vivemos na dimensão do Espírito. E nessa nova atmosfera, nós somos livres da lei do pecado. Você é livre em Cristo, irmão. Você é livre, nós somos livres. Por isso que João disse: aquele que vive na prática do pecado, ele não nasceu de Deus. Mas aquele que é nascido de Deus, ele não vive pecando. Estreitou agora, né? Por que João disse isso? Aí você vai ver lá no capítulo 1, João diz assim, ó: aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Nós pecamos, porém, se pecardes, tendes um advogado junto com o Pai, Jesus Cristo justo. Aí mais na frente ele vai dizer: aquele que vive na prática do pecado não nasceu de Deus. Mas aquele que nasceu de Deus não vive pecando. Existe uma grande diferença entre eu pecar e eu viver pecando. O homem espiritual nascido de Deus, ele peca? Peca. Mas ele não vive pecando. A diferença está entre eu pecar como um tropeço, um deslize, uma falha, um erro, um descuido. Isso é pecar. Agora, eu viver pecando, é eu consciente, de forma consciente, deliberada, esforçada, viver praticando está falando da habitualidade. Existe uma diferença entre ocasionalidade e habitualidade. É uma coisa esporádica ou é uma coisa habitual? O crente nascido de novo, esporadicamente, ele tropeça, ele erra, ele peca. Ele martela o dedo, ele fala um palavrão de vez em quando. Fala ou não fala? Quem diz aí que não fala aí, eu quero ver. Já vamos te pegar já. Vem para cá mentir não. Só que a diferença do não salvo, ele vive na prática do pecado, isso é, ele faz aquilo sem arrependimento, sem remorso, aquilo para ele é uma coisa normal, natural, está tudo certo. Já o crente não, se ele faz, se ele tropeça, se ele erra, ele se sente mal, ele sente nojo do que ele fez, ele sente repugnância. O que eu fui fazer, meu Deus, eu estou com nojo de mim mesmo. É ou não é? Porque ele não vive na prática do pecado. É diferente você tropeçar, cair, se sujar, mas você se levanta, se limpa e segue a caminhada. Agora é diferente eu cair, deitar e ficar, ai que bom ficar aqui me enrolando nessa sujeira, igual um porquinho. Pastor João Danga está dizendo que o único jeito é matar o porco. Irmão, querido irmão, pode, por favor. Pai do Senhor, pastor. Paz do Senhor, querido. Ainda nessa palavra, então aquelas pessoas que nasceram de novo, né, e a gente já conheceu, e que viveram um período com Deus, foram bênção para a vida da igreja, né, tiveram muitas experiências com Deus, mas passaram por situações adversas, e às vezes, né, por diversos fatores, às vezes até por falta de, sei lá, de uma ajuda, caíram em pecado. Aí a Bíblia fala, não nasceram de Deus, porque daí a pessoa, por diversas situações, foi se complicando, e nós, como natureza humana, nós temos as fraquezas, né? Cada um tem uma ou mais fraquezas que tende, por exemplo, a pessoa tem problema, a gente sempre lembra da droga, né? As diversas drogas, a pessoa tem aquela tendência, ou sei lá, para o homossexualismo, ou para traição, ou para qualquer outra coisa. Mas a pessoa viveu, às vezes, por vários anos ali, no meio da igreja, e em sinceridade, e por diversas situações veio a se enfraquecer e caiu, e chegou lá na situação do filho pródigo. Está lá no lamaçal,
procurando a lama e não consegue mais se levantar. Aquela pessoa, ela não nasceu de Deus? Né? Ela nasceu de Deus e caiu. Pois é. Ela Não, caiu. eu falo isso por experiência própria. Sim, Assim, eu tive uma situação na minha vida, algum tempo atrás, que eu fiquei me culpando por situações, pelas nossas fraquezas, e por falta de orar, por falta de ler a palavra, a gente vai enfraquecendo. Chegou num ponto que tu não sente mais aquela vontade de vir aos cultos, de estar no meio dos irmãos, e aquilo foi me afastando daquilo que eu deveria estar me aproximando. E sem saber como voltar, eu fui aonde eu disse assim, olha, eu vou tentar. Então, assim, eu fui com ajuda espiritual, e o pastor disse assim, Rafael, tu só faz coisas ruins, ou tu só deixa de orar, ou tu só deixa de jejuar, tu não faz coisas boas? Então, assim, eu estava achando que era espírito maligno, alguma coisa assim. Não, mas a natureza da carne que é contrária do espírito. Sim, sim. E ele disse assim, então pensa em coisas boas. Aquelas coisas que tu não consegue fazer e tal, está te entristecendo, deixa de lado e coloca na cabeça as coisas boas. E dali foi a diferença da noite para o dia. Eu comecei a realmente pensar nas coisas boas e saiu aquele problema, né? Mas tem pessoas que não conseguem e entram numa situação em que eles acabam sendo levados pelo inimigo e entram em situações drásticas, né? A pessoa que cai, irmão Rafael, deixa eu ver se eu entendi a tua pergunta, mas a pessoa, quando o crente nascido de novo, quando a gente fala de um tropeço, de uma queda, às vezes pode ser uma queda simples, um tropeço simples, como pode ser um tropeço até mais grave, que leve a pessoa a uma situação que pode até se prolongar por um certo tempo, até o ponto de se desviar, fracassar na fé, se afastar, ficar um tempo desviado, afastado. Mas não quer dizer que ela não tenha nascido de novo. Ela nasceu de novo, só que ela não vigiou, deu lugar à carne, tropeçou e fracassou. Alguns procuram mais rápido ajuda e restauração, outros demoram um pouco mais, são processos diferentes, né? Só que a grande diferença está, aquele que nasceu de novo, ele pode até tropeçar, pode cair, e às vezes essa queda pode ser que entre a queda e restauração, pode ser até que demore um pouco mais do que o normal, mas ele busca, ele volta, ele se volta para Deus, que foi o teu caso, tu se voltou para Deus, né? A gente conhece tantos casos de pessoas que ficaram tanto tempo afastadas, caíram, cometeram até alguns pecados um tanto quanto graves, ao nosso ver, né, que para Deus todo pecado é grave, né? Mas é restaurado, né? O justo, ele pode até cair, mas ele não fica prostrado, né? Deus restaura, Deus levanta, o Espírito Santo vai trabalhar nele, porque ele nasceu de novo, ele provou a salvação, e com certeza o Espírito Santo vai trabalhar nele, né, para que ele busque ser restaurado, né? Então, não significa que não nasceu de novo, mas aquele que não nasceu de novo, ele vive na prática do pecado, sem nenhum arrependimento, porque pode ter certeza que o desviado, isso é aquele que nasceu de novo, que fracassa, que cai, e que no tempo que fica fracassado, né, pode ter certeza que ele não tem paz consigo mesmo, ele sabe que ele precisa, e a qualquer momento ele tem que voltar, ele não pode ficar do jeito que está, é uma consciência que existe nele, que não existiria se ele não houvesse provado a salvação, entende? Então existe uma grande diferença, né, entre aquele que nasceu e aquele que não nasceu de novo. O que não nasceu de novo vive na prática do pecado e não tem essa consciência, eu preciso mudar, eu preciso me voltar para Deus, eu preciso buscar restauração, do jeito que eu estou errado, eu preciso voltar para a igreja, que é o que acontece com o desviado, entende? Por que acontece isso? Que reação é essa que acontece nele, que não acontece no não salvo? É exatamente o efeito, é uma característica de que ele nasceu de novo, de que ele provou da salvação, né? E que ele precisa se voltar para Deus, né? Esse sentimento, essa consciência, né, que ele tem, porque provou da salvação, e que o não salvo não tem.
A diferença está aí. Não sei se respondeu, mas não quer dizer que ele não tenha nascido de novo. Nasceu. Pedro fracassou, caiu. O pecado de Pedro não foi muito diferente do de Judas, um tanto quanto pior. Pedro praguejou, a palavra usada para Pedro é aparnemai. Ele deu as costas e praguejou, ele amaldiçoou Jesus. Não, eu não conheço. Claro, a Bíblia ali retrata, fala, ele dizendo, eu não conheço esse homem. Mas se você for ver, no original, aparnemai quer dizer praguejar, ele praguejou. O texto diz que ele praguejou contra Jesus. Deu as costas, negou Jesus. Pecado um tanto quanto, até mais, por que não dizer mais grave do que de Judas, ou tão grave quanto de Judas? Só que Pedro, diferente de Judas, Pedro caiu, só que ele se voltou para Deus. O Espírito Santo opera nele arrependimento. Tristeza, Paulo fala sobre a tristeza segundo Deus e a tristeza segundo o mundo. A tristeza segundo o mundo, ela gera morte, a tristeza segundo Deus, ela gera vida. Por quê? A tristeza segundo o mundo, quando eu erro, é remorso e morte. Eu busco a morte, eu quero morrer. As pessoas buscam o suicídio, buscam tirar a própria vida. A tristeza segundo o mundo os leva a amargura profunda, e em vez de se voltar para Deus, elas fogem de Deus. Já a tristeza segundo Deus, o crente quando cai, opera nele a tristeza segundo Deus, e faz essa tristeza segundo Deus, opera a vida, porque faz com que ele se volte para Deus. Foi o que Pedro fez, se voltou para Deus. Judas, o que ele fez? Buscou suicidar-se. Judas não nasceu de novo. A Bíblia chama ele de filho da perdição. A palavra filho denota a raiz, a origem, a natureza de alguém. Ele é filho da perdição, a sua origem, a sua natureza era da perdição. E ele não busca arrependimento, ele não se volta para Deus. Pedro caiu, voltou-se para Deus. Por quê? O Espírito Santo agiu na vida dele. Há quem discorde, do que eu estou dizendo aqui em relação a Pedro, mas eu sei que tem opiniões diferentes, respeito, mas a grande diferença está aí, Pedro se voltando para Deus, Judas se voltando para a morte. Irmãos, a hora já venceu, eu vou finalizar aqui então, esse tópico 2, a carne e o espírito, peço perdão, acho que eu estou um pouco destreinado, não vou conseguir concluir a lição, nela no comum todo, mas acredito que a maioria do que a gente abordou aqui, tenho certeza que está dentro da lição, acredito não, tenho convicção. Uma pena não conseguir seguir o passo a passo aqui, que é como eu gosto de fazer, mas me dê mais uns 5 minutinhos e já vou encerrar. O tópico 2, confronto entre carne e espírito, a vida cristã é um campo de batalhas, a gente já viu, sobre isso, a carne milita contra o espírito contra a carne, para que nós não venhamos a fazer o que a gente quer, mas sim, o que o espírito, ele deseja de nós, que nos voltemos para as coisas de Deus. A carne, ela anseia por coisas proibidas, mas o Espírito de Deus, ele opera em nós o querer, e planta em nós uma disposição, pelas coisas do céu, pelas coisas celestiais. O não salvo, ele não experimenta esse conflito entre carne e espírito, porque ele não tem o Espírito de Deus. Esse conflito só experimenta aquele que nasceu de novo, Lutero, ele tinha aqui uma frase muito interessante, ele disse assim, eu pensei que o velho homem havia morrido nas águas do batismo, descobri que ele sabia nadar, e agora tenho que matá-lo todo dia. Entenda uma coisa, nós fomos salvos da condenação do pecado, da culpa do pecado e do poder do pecado, mas não da presença do pecado. A presença do pecado ainda é uma realidade. Algumas vitórias que nós experimentamos, elas ainda não foram experimentadas na sua totalidade. Pecado, fomos salvos da culpa, fomos salvos da condenação, mas não fomos salvos da presença. Por isso que ainda pecamos. Quando formos arrebatados em glória, aí sim, estaremos livres para sempre
da chance de pecar, porque seremos salvos também da presença do pecado, porque no céu não entra pecado, né? Receberemos um novo corpo, e essa velha natureza que carregamos em nós, já não mais a carregaremos nesse novo corpo glorificado, quando formos arrebatados. Por exemplo, a morte, ou o diabo, vamos citar aqui o nosso adversário. O diabo, ele foi vencido, o diabo, ele está julgado, mas ele ainda está solto por aí, e atrapalhando muita gente, usando pessoas, colocando tropeço, com seus ardis, lutando contra a igreja, mas ele já foi vencido, ele já foi julgado, mas ele ainda não foi destruído. Vai chegar o momento que ele será lançado no lago de fogo. A morte, Jesus venceu a morte, Jesus tem a chave da morte, Jesus, ele subjugou a morte, ele entrou a morte, ele venceu a morte. Só que Paulo diz que o último inimigo a ser destruído será a morte. Ela já foi vencida, ela já foi subjugada, mas ela não foi destruída. Nós ainda lidamos com o dilema da morte física, não mais da morte eterna, né? Então, irmãos, o pecado é a mesma coisa. Essa velha natureza, ela foi vencida, ela foi subjugada, mas nós ainda convivemos com ela. E se a gente não vigiar, ela está aí, prontinha para tomar o seu lugar. Aí no tópico 3, nós temos aqui no tópico 3, as obras da carne e o fruto do Espírito. Não vai dar tempo de a gente discorrer sobre o assunto, mas só ressaltar aqui que as obras da carne estão no plural, porque é algo que é produzido no laboratório do coração, é fruto e consequência da velha natureza de Adão herdada por geração natural, né? Essas são as obras da carne. E o fruto do Espírito é um fruto com 9 virtudes, que não é resultado do meu próprio esforço, mas é resultado do agir do Espírito Santo na minha vida. É Ele que produz o fruto. Quem produz o fruto do Espírito não é você. Você apenas evidencia o fruto do Espírito que é produzido em você pelo Espírito Santo. São 9 virtudes, né? Que é resultado de um agir, de uma operação sobrenatural e extraordinária do Espírito Santo em nós. O que é o fruto do Espírito? O fruto do Espírito, preste atenção, é o caráter de Cristo sendo esculpido em nós, tá? Nos transformando de glória em glória na imagem do Cristo glorificado, tá? É o processo onde o Espírito está operando e nos preparando para nos tornar parecidos com Jesus. A vontade de Deus é que sejamos a imagem de seu Filho. Nós somos a continuidade de Jesus na terra. Jesus nos representa diante do Pai à destra de Deus. E nós somos a continuidade da vida de Cristo aqui na terra. As pessoas precisam olhar para nós e ver Jesus. E como é que elas vão ver Jesus em nós? Por meio do fruto do Espírito, que são as virtudes do caráter de Cristo implantados em mim. O fruto do Espírito é resultado da obra extraordinária do Espírito Santo em você, e esse fruto evidencia as virtudes do caráter de Cristo implantadas em você, e você evidencia isso por meio da tua vida e do teu testemunho, tá? Quando eu falo de evidência, eu estou falando de algo que pode ser experimentado. O fruto é a manifestação externa daquilo que o Espírito faz interno, dentro de você. Então o fruto é a manifestação externa, é aquilo que pode ser evidenciado, provado, experimentado. É igual você pegar uma bergamota, uma tangerina, com seus muitos gomos, e você saborear gomo a gomo, você pode sentir o sabor. O fruto do Espírito produzido em nós, as pessoas provam, experimentam, elas veem.
Então, quem não tem o fruto do Espírito, precisa rever a sua conversão, o seu relacionamento com Deus. Porque se eu tenho o Espírito de Deus, se eu ando no Espírito, se eu sou guiado pelo Espírito, o resultado disso é o fruto, que pode ser evidenciado. Agora, se eu sou uma pessoa, né, as obras da carne, quando eu falo de obras da carne, eu sou uma pessoa irada, uma pessoa contenciosa, eu sou uma pessoa lasciva, né? Que fala de sensualidade e luxúria, não cuido do meu pudor, eu faço isso de forma, sabe, eu não estou evidenciando o fruto. Se eu sou uma pessoa contenciosa, uma pessoa iracunda, uma pessoa de confusão, aonde eu vou é confusão, aonde eu vou é problema, não sou uma pessoa fiel, não sou uma pessoa leal aos meus compromissos, o que é que eu estou fazendo? Estou evidenciando a obra da carne. Mas se eu sou uma pessoa fiel, se eu sou uma pessoa leal aos meus compromissos, aos meus contratos, aos meus deveres, se eu sou uma pessoa, posso ter os meus deslizes, né? Posso em algum momento e outro ficar irado, mas não é uma coisa comum. O que sobressai, ou o que predomina, é a paz, é o amor, é a misericórdia, é sinal de que o fruto está sendo evidenciado em mim. Caso contrário, né, eu estou na carne, não estou no Espírito. Aí tem ali, né, logo em seguida teríamos ali a relação das obras da carne e do fruto do Espírito. O fruto do Espírito, um fruto, 9 virtudes. Essas 9 virtudes são amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Aí eu termino a minha fala dizendo, por que Paulo disse contra essas coisas não há lei? Contra quem anda no Espírito não está sujeito à lei. Paulo diz diante das virtudes ou diante do fruto do Espírito produzido em nós, contra essas coisas não há lei. Porque a lei, é impossível de alguém se salvar pela lei. A lei exige perfeição, e pela lei ninguém se salva. Mas aqueles que foram transportados para a dimensão do Espírito, que tem o fruto do Espírito, eles já não vivem mais debaixo da lei, eles estão debaixo da graça, e contra essas coisas não há lei. Isso é, você foi salvo, e essa salvação é evidenciada pelo fruto do Espírito na sua vida. Amém, irmãos? Venceu a minha hora, muito obrigado. Passo a palavra aqui à secretária, que estará dando continuidade. Paz do Senhor, Deus abençoe a todos.